Fala, povo! Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora vocês vão assistir a gente lá no YouTube, mas sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos ao podcast Você na Sua Agenda. Se você ainda não nos segue, por favor, visite lá no YouTube o nosso canal Voa Talks, Voa de Você na Sua Agenda, Talks de conversas, e você vai conhecer. Nós já estamos com 30 episódios, hoje é o episódio número 31 do podcast Você na Sua Agenda. E o papo hoje é especificamente para as meninas, inclusive. Por quê? Vocês já devem estar acompanhando aí nas redes sociais o avanço do futebol feminino no mundo, não é nem no Brasil. A ponto da Adidas, por exemplo, uma marca forte no mundo inteiro, produzir uma chuteira especificamente para mulheres, né, para o futebol feminino. E isso aconteceu com base em pesquisa científica. Eles foram buscar junto às atletas e todas elas, a grande maioria que foi entrevistada, reclamou que tinha desconforto ao jogar, até chegar a possíveis lesões. E aí, para a sorte de Campos de Goytacazes, nós temos duas professoras de educação física que há muito tempo militam nessa aula. Eu falo que o futebol feminino, assim como todas as conquistas femininas, elas vêm com base na militância. Então, temos aqui duas professoras de educação física que militam nessa área e agora estão, vou dizer que já estamos começando a colher os frutos de todo esse trabalho, não só do mundo inteiro, né, de todas as atletas que se envolveram até chegar a esse movimento da Adidas e de outras marcas que, obviamente, vão seguir esse exemplo, mas hoje vocês estão colhendo isso através do projeto que vocês trouxeram para a cidade. Então, antes da gente falar do projeto, vamos conhecer as professoras. Então, primeiro, muito obrigado pela participação de vocês. E Daiane Dias. Quem é a Daiane Dias, por favor? Eu falar, essa pergunta é pequena e difícil, tá? Muito difícil. É verdade. Vou fazer um resumo, assim. Acho que Daiane, primeiramente, é filha, é irmã, é amiga, é namorada, é mãe de pet. Legal. E, recentemente, com certificado bonitinho, professora de educação física. Opa, sorte a nossa. É professora de educação física muito por causa da educação física escolar e o desporto escolar, né? Que foi um momento que o futsal ganhou força assim na minha vida. E eu acho que até hoje vou plantando sementes disso e o nosso movimento surgiu também desse momento. Então, a Daiane é uma apaixonada por esportes, apaixonada pela educação física escolar, pelo desporto escolar especificamente, e é isso. Então, teve um professor ou uma professora de educação física escolar que foi a inspiração desse Eu acho que projeto? não teve um apenas, assim, foram Foram vários. vários. Acho que Ah, que até bacana. alguns estagiários de educação física me Legal, motivaram. legal. Então, quando eu entrei no ensino médio, eu já queria muito fazer educação física. E aí tinha aquelas coisas de gente nova, direito, educação física, e tava assim. Só que aí, quando eu entrei no ensino médio, meu professor foi o professor Rafael Pureza, que é meu amigo até hoje. Nossa, excelente professor. E aí, Excelente. Aí você não, gente fina. você fez o ensino médio então já no IFE, Eu fiz no IFE, só que no IFE Pádua. IFE Pádua. E aí eu vim para o IFE Campus Centro para fazer a licenciatura em Educação Física. Mestre Rafael, excelente professor. E agora vamos conhecer quem é a Laís Mello. Primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sabemos qual horário a galera vai assistir. Acho que o que a Daiane falou é muito real, a gente tem essa conexão, a gente é muito parecida nesse sentido. Eu sou professora, hoje atuo, né, desde de 2022, mas já vim fazendo os meus estágios anteriormente, desde 2019, sou filha, sou mãe de pet, sou namorada, sou tudo isso que a Daiane falou. E hoje nós somos a cabeça do Rainhas da Quadra, né? Que vem de um desejo nosso de fazer a diferença na vida de muitas meninas que, como a gente, gosta muito da parte do futsal em si. Vim para Campos também, né? Não sou campista, sou italcarense. Vim para Campos com 15 anos para estudar no instituto e fiquei.
né? A educação física entrou na minha vida através de uma professora muito específica, que é a professora Érica Neto. Érica Neto. Excelente. Eu tenho uma memória. Ótimas referências. Sim, com certeza. André, Érica. E eu fazia tecnólogo, porque eu também sou da área da mecânica, já trabalhei com. E a Érica sempre passava pela quadra e me dizia, Laís, isso daí não é para você. Você tem que fazer educação física, porque educação física é o que você é. Você gosta de jogar futebol, você tem boa didática, você consegue conversar com as pessoas. E por isso ela me convenceu. Caramba, e aí prestei o vestibular, saí da parte do tecnólogo, né? E fui fazer educação física, estamos aí. Com vários projetos, Rainhas, Panteras, e tá indo, e tá seguindo. Parabéns demais. Daiane, falando, já que ela já deixou a bolinha rolando para você chutar para gol, porque tem um autor que eu gosto muito, que é o Simon Sinek, que ele tem um livro que ele escreveu que é referência mundial, que é Comece pelo Porquê. Então a gente vai começar pelo porquê. Por que o Rainhas da Quadra? Então, Rainhas da Quadra, quando a gente começou a conversar, ele veio muito de uma dor que a gente tinha de não ter espaço para fazer a nossa prática. Então, eram muitas limitações, era difícil reunir um grupo, era difícil ter um espaço. Laís jogou entre os meninos, na minha cidade eu nem pude jogar nos meninos, não deixavam treinar com os meninos. Então, veio com essa dor nossa e a gente pensou, por que não ocupar esse espaço para que as futuras gerações não tenham essa mesma dor, né? Então, criar um projeto mesmo que fosse participativo para que outras meninas tivessem esse espaço, que a gente pudesse criar esse coletivo de meninas que, além de praticar, vão se desenvolver na modalidade, vão ver outras meninas se desenvolvendo. Então, o Rainhas, ele veio nesse lugar de tenho meninas praticando e eu tenho pessoas ao redor que vão ver essas meninas praticando e vai gerando um coletivo um mesmo. coletivo, um aumento assim gradativo, né? Então, o Rainhas vem com esse objetivo. Laís, o que acontece? Vocês viveram isso ao longo da história de vocês no IF. Vocês devem ter visto isso acontecer, porque isso é um dado estatístico, inclusive do IBGE. A gente tem hoje 2019, 84% dos adolescentes brasileiros são sedentários, têm o comportamento sedentário. E desses, a maioria são meninas. E eu tive a oportunidade de ver isso lá no IF São João da Barra, onde eu trabalhei com o ensino médio, que de 2015 até 2024, a cada ano tinha menos gente querendo participar da aula de educação física. Porque a gente tem um concorrente muito feroz, esse cara aqui. E aí me diz uma coisa, ao longo do tempo, inclusive o mestre André, que tem uma pergunta especial para vocês no final, ele disse para mim a dificuldade que ele está tendo hoje de montar equipes femininas em todas as modalidades, inclusive no futsal. Né? E esse processo veio acontecendo. Como é que está sendo a procura do Rainhas da Quadra nesse contexto? Uma vez que a gente continua brigando com esse cara, esse processo de comportamento sedentário continua acontecendo, porque hoje os adolescentes, tanto meninos quanto meninas, estão dedicando cada vez mais tempo na tela, mas as meninas estão indo lá, está aparecendo meninas para jogar, e o que elas buscam lá no Rainhas da Quadra? Como a Daiane comentou, o nosso foco principal é criar um coletivo. Então, acho que por ser um espaço feminino, onde eu tenho professoras, meninas, estagiárias, elas estão se sentindo mais à vontade para poder praticar o esporte. Então, a gente tem tido procura hoje, né? A gente tem, se eu não me engano, 80% assim, são adultas. A gente ainda está... 80% de adultas? Acredito, de adultas. A gente tem poucas menores de 10 anos. Se eu não me engano, a gente tem assim... É um mix, né? É um mix. A gente tem um grupo muito heterogêneo. A gente não tem aquele grupo que todo mundo sabe jogar, não. A gente está criando esse coletivo para ter um espaço seguro para que elas pratiquem a modalidade em si. Elas procuram a gente pelo Instagram, geralmente.
perguntando algumas dúvidas simples, coisas simples, se elas podem treinar, se elas podem jogar, se é para todas, se é gratuito, se não é. Então, assim, se precisa saber jogar. E então, essas adultas, só para complementar, para a gente entender esse cenário aqui, é um dado muito interessante para a gente avaliar. Pelo que você está falando, elas são mais ou menos contemporâneas de vocês. São, né? Até mais velhas. Mais velhas que você. Tem. Então foram as mulheres que sempre quiseram jogar. Que não tinham espaço para E isso. como vocês... É a mesma dor que a gente sentiu. Elas têm a mesma dor aliás, a dor persistiu, né? Porque elas cresceram e não tiveram oportunidades que vocês, por exemplo, tiveram. E hoje a gente tem um espaço como o Instituto, que para mim é um dos melhores espaços que tem de quadra, de segurança, de estrutura em si. E elas estão aproveitando isso, elas estão chegando, estão vendo a oportunidade, né? Hoje a gente tem 6 horários. Seis horários. Nós ainda não temos horário na parte da noite, que é o nosso grande objetivo, porque a gente entende que a mulher, que é mãe, que a esposa, ela precisa trabalhar de dia, né? Algumas, a grande maioria, e daria para fazer a atividade física à noite. Mas é um propósito nosso, mas mesmo assim a gente vê até as meninas mais novas se sentindo muito à vontade. Primeiro elas chegam muito quietas, mas depois elas começam a se soltar, a brincar, esse xodozinho. Então, assim, realmente tá um coletivo muito legal. A gente não tá só pelo rendimento, a gente tá realmente pela participação delas e por querer estar ali. A gente vê que as meninas querem voltar. A gente fez um amistoso, né, há pouco tempo agora com as meninas menores. E, assim, elas ficaram vislumbradas. Foi uma coisa assim, nunca joguei com um time só de menina. E isso foi muito incrível para elas, sabe? E era legal esse diferencial. Esse amistoso, as nossas meninas mais novas, 13, né? Estavam no quadra. Isso. E as nossas meninas adultas, nossas estavam mulheres, na torcida. Estavam na arquibancada torcendo. Isso foi cartaz. Ali, foi numa outra instituição que a gente fez. Levaram cartaz, tiraram foto junto, vibraram, torceram. Então, o Rainhas da Quadra virou uma comunidade mesmo. Isso, é uma comunidade. As meninas, a gente está entrando nesse propósito. Nesse segmento de comunidade em si. E vale lembrar que quando a gente soltou o vídeo, né, divulgando o primeiro vídeo, a gente ficou até meio assustado ao alcance que teve. A gente postou 30 mil visualizações, assim, muitos, sem orgânico. Não, então, olha só, tem noção do tamanho de quantas mulheres têm essa dor que vocês tiveram, né? Sim. O negócio é muito grande, a gente não tem ideia. E que bacana a gente, em Campos, poder dar essa oportunidade para elas e quem sabe, vocês podem levar o Rainhas da Quadra para outros lugares, para que mais meninas tenham essa oportunidade, mais mulheres, né? E esse dado me impressionou. Não sabia que 80% do público de vocês hoje era de mulheres, né? De adultas. Isso é um dado bem bacana. E aí, com essa 30 mil visualizações, vocês estão tendo um aumento. Bom, ela já falou que tem 6 horários diferentes, mas tem um aumento. Você percebe, Daiane, um aumento do número de praticantes? No nosso projeto sempre foi aumentando. A gente tinha uma expectativa de fazer turmas com X números. A gente percebeu que a demanda a gente poderia atender um pouco mais para tentar atender mesmo. Então, quando a gente começou o projeto, a gente conseguiu já fechar 2 turmas com 22 meninas em cada turma. Hoje a gente já tem a 3ª turma e essas turmas de 22 hoje já são 25. Então, a gente nunca caiu, sempre foi aumentando. E essas mulheres, né, as adultas que vocês estão falando, elas estão indo lá para jogar futsal. É isso que elas querem? Eu acho que tanto para jogar, mas tanto também para aprender, para melhorar, ter uma qualidade de vida melhor, uma saúde. Então, elas estão atrelando uma coisa à outra. É engraçado porque a gente não tem só a parte coletiva, né? Não é uma pelada, é realmente um treino. Perfeito. Então, a gente ensina a parte de fundamento em si, a parte tática. Então, a gente realmente ensina o jogo para elas. E a gente vê que elas gostam de aprender. E umas falam assim, nossa, eu nunca fiz um treino assim na minha vida. Eu sempre joguei, sempre jogo pelado, então, mas eu nunca treinei realmente. E é muito diferente quando você treina e quando você joga. E isso que a gente faz. A gente separa, né, o nosso método, todo final de mês a gente tem um match day,
que é a semana ali que a gente vai ali para poder jogar. A gente não tem treino, a gente tem realmente uma pelada dela. A gente mistura, faz uma equipe contra a outra, amistoso interno, a gente faz algumas brincadeiras com ela. Isso, uma vez por mês? Na última semana do mês. Semana do mês. Tá? Geralmente são 2 aulas, né, na última semana. E a gente vê que elas estão conseguindo hoje colocar o que a gente treina na prática. O Match Day, na verdade, é para você ver tudo que elas conseguiram. Para você conseguir fazer aquele resumo do seu mês e, tá dando certo, não tá dando certo. E assim, elas colocam super bem em prática. Elas vão ali para poder treinar. E esse treino ele vai refletindo na melhora, vai refletindo nessa ideia mesmo de comunidade, autoestima. Então tá tudo interligado. A nossa proposta social ela é muito forte, porque é um espaço totalmente diferente. Eu estou 12 anos em Campos, eu nunca vi um projeto que priorizasse a mulher 100% dentro do futsal aqui. Eu não sei se já teve, mas eu nunca vi. Principalmente com a estrutura que a gente tem hoje, que é a estrutura do IFE. A gente não tem. É legal, só um adendo. Não, por favor. Que a gente fazendo esse trabalho, porque assim, se a gente for pensar o esporte puramente dito, ele exclui os menos habilidosos. Isso. Então, assim, como fazer um projeto de participação com esporte? Então, é lógico que depende de quem está mediando aquele espaço. A gente tem essa visão de que a gente está usando o esporte como uma ferramenta mesmo de inclusão social, de empoderamento dessas meninas. Então, passar por esse trabalho tático, técnico, elas vão percebendo uma evolução no jogo delas. E aí elas vão se incluindo melhor no grupo, porque o grupo está todo evoluindo junto. Não é o mesmo jogo sempre, porque todo final de mês o jogo está mais elaborado. O jogo está num nível técnico mais elevado, num nível tático mais elevado. Isso faz com que elas queiram voltar. Porque se elas estivessem sempre no mesmo lugar, uma menina que nunca teve vivência nenhuma, chegou lá, tem um grupo para jogar, mas ela nunca vai estar evoluindo. Ela sempre vai se deixar, a tendência é se deixar de lado. Só que como ela está evoluindo junto, ela vai estar sempre incluída no esporte. Gente, sensacional esse método. Por quê? Porque assim, a gente tem sempre, existe aí na prática do esporte, né, nas escolinhas e tal, as escolinhas de esporte normalmente pendem para o lado da performance. Acaba virando um processo de seleção natural. Os habilidosos continuam e os não habilidosos acabam desistindo, né? E existe uma demanda bem significativa hoje, não só de mulheres, mas de homens também, que odeiam academia, por exemplo. O professor André é um deles, só faz porque precisa, ele sempre odiou. Eu trabalho com academia desde sempre e ele nunca passava nem na porta, porque ele sempre se manteve em forma através da pelada. Chamou a papelada, qualquer hora, qualquer dia, ele estava dentro. E como ele, tem vários homens e várias mulheres na mesma situação, que odeiam academia, lugar fechado e tal, mas adoram praticar diferentes esportes, inclusive luta. Mas o que eles olham? Quando eles chegam no lugar, eles percebem o foco na performance. E aí o cara desiste. Eu vou, por exemplo, fazer um jiu-jitsu para o cara me enforcar, ou vou fazer um boxe para eu tomar um soco na cara. Não, eu quero ir lá, eu quero fazer isso para melhorar a minha qualidade de vida, que foi a expressão que você usou. Né? E hoje a gente tem uma narrativa toda voltada para o bem-estar, voltada para a saúde e qualidade de vida. Pós-pandemia isso aumentou. Só que cada um tem o seu jeito de encontrar essa saúde e essa qualidade de vida. E o prazer é a grande ponte para isso acontecer. Então essa ideia que vocês trouxeram de o futsal tendo toda essa preocupação com a pessoa, com a mulher, no caso, né? Dela, essa percepção de vocês de não ser só um lugar para ela jogar, porque aí ela alugava uma quadra, né? Mas quando você... E aí as meninas podem não saber jogar, por exemplo? Pode. Zero. Tem gente que chega lá, mulheres mais velhas, tem pouco 40 anos, nunca jogou, nunca teve oportunidade. Tem o desejo. É porque até a grande maioria vai chegar nesse perfil. Entendi. Porque, como a gente diz, com pouquíssima vivência. Hoje em Campos eu conheço algumas peladas de mulheres, somente mulheres. Já tem, Tem algumas, tem várias. Nova Estação, tem várias. Pô, tem que várias. bacana. E aí a gente vê que algumas dessas meninas que chegam pra gente são meninas que realmente são peladeiras. Que nunca tiveram, nunca fiz uma escolinha,
Nunca joguei profissionalmente, nunca fiz um IF da vida para ter a oportunidade de jogar. Assim, sempre gostei de jogar. Como que você começou a jogar? Comecei a jogar quando era criança na rua, ou fiz na escola, depois parei, e depois que eu fiquei mais velha, tive a possibilidade de jogar uma pelada. Mas a gente não tem muitos meninos que são extremamente habilidosos, assim, jogam demais. Tiveram muitas vivências. Essas peladas, apesar de a gente ter em vários lugares, elas não são frequentes, assim. Regulares. São regulares, obrigado. Acontece, aí fica um tempo, até reunir o grupo de novo. Mas então, assim, essa comunidade que vocês criaram, da Rainhas da Quadra, o objetivo delas é melhorar saúde e qualidade de vida através de futsal. Isso. Através de jogando, fazendo o que elas têm prazer em fazer, né? Ninguém ali está querendo disputar competição, nada disso. Não. E tem uma outra questão que vai muito na nossa logo e que não pode faltar quando a gente vai citar o Rainhas da Quadra, que é empoderamento feminino. Perfeito. Então, que essas meninas estejam sentindo prazer em voltar, sentindo que elas são capazes de estar nesse espaço que é muitas vezes mais masculinizado, e isso vai levar que esse empoderamento vai ajudar ela em outras áreas da vida dela, não vai ficar só ali na quadra. Ela vai pensar assim, se eu posso aprender futsal, eu posso aprender luta, eu posso estar em outro espaço, e ela vai procurando outras formas de buscar saúde. É referência, né? É referência. Você só vai... Se você vê aquilo ali, você vai conseguir... eu também posso. Então, se eu vejo outra mulher professora, eu tenho hoje 2 professoras estagiárias, por que eu não posso também? Se eu vejo 20 meninas lá na quadra praticando, por que eu passando ali no IF eu também não posso praticar? Então, assim, realmente o exemplo arrasta, né? Isso aí. É basicamente isso. E vocês percebem, Daiane, assim, a gente viveu, ou é isso que eu quero saber, se a gente continua vivendo ainda um ambiente muito machista ainda no futsal? Com certeza, assim. Mesmo com todo esse avanço, essas conquistas. A gente, lógico que a gente tem evoluído nesse sentido, mas é uma coisa histórica, então as mulheres foram proibidas 40 anos de jogar esportes que eram considerados masculinos. Isso não vai acabar da noite pro dia. Da noite pro dia, com certeza então, não. É muita luta ainda que precisa ser feita. A gente tem a seleção hoje que está na Copa América e que a estrutura tem sido muito criticada. Então, é uma seleção que foi vice-campeã olímpica e aí vai disputar o seu campeonato, teoricamente, mais importante antes de uma Copa do Mundo. Não tem lugar para aquecer. E não tem campo para aquecer antes do jogo. Elas entram sem aquecimento de campo. Aquece no vestiário. Então, isso é um mecanismo de machismo também. Não tem uma mesma estrutura, não tem o mesmo olhar que fosse futebol masculino. Isso em grande escala, mas a gente também tem em pequenas escalas, lá no nosso espaço do Rainhas, né? A quadra fica cercado de gente e às vezes tem meninos que ficam rindo. Mas essa menina, não sabe fazer isso. Assim, quanto tempo de vivência aquela menina teve naquela prática? Então, às vezes falta esse olhar sensível de histórico mesmo, né? De quem está olhando aquela modalidade. Então, é uma luta diária. O preconceito existe ainda. O preconceito existe. É uma luta diária. Não vai acabar no noite pro dia. Eu acredito que a gente tende só a evoluir. Então, a gente não vai ter uma lei, acredito eu, né? Que proíba novamente mulheres de jogar. Isso seria um absurdo. Só se... Então, aí a gente vai fazer manifestação. A tendência, acho que é evoluir, né? Que é questionar mesmo essas manifestações machistas e preconceituosas e não regredir. Então, a tendência é melhorar, mas ainda existe. Existe. E, Laís, o futebol, em especial o futebol de campo feminino, está ganhando aí, tem conquistado mais espaço na mídia, né? Uhum. Inclusive, na hora de escolher uma jogadora para fazer essa campanha da chuteira da Adidas, foi uma jogadora do Brasil. Cris. E a Cris, inclusive, tem eu visitei o site da Adidas, tem aquela campanha que foi para a internet no mundo inteiro, que até parece um desenho que eu via há muitos anos, que era uma espada que só quem tinha... quem tinha... Só que era uma coisa assim interna, só tinha uma única pessoa que era digna de tirar a espada, né?
Então eu achei muito legal essa analogia que eles fizeram, que vieram 3 homens, tentaram pegar a chuteira, não conseguiam, ela vem e tira a chuteira, tipo, essa é minha, não é? Isso não tem nada a ver com isso. E depois tem uma outra cena que ela faz com uma jogadora que está começando na seleção brasileira, e ela joga a chuteira para a menina agradece, obrigado. Então, já falando da sucessão, das novas gerações de meninas que estão jogando futebol. Então, campanhas muito inteligentes, que essa, então, que os homens não conseguem, é uma forma de criticar, de uma crítica, não é velada, não, é escancarada para esse machismo que não tem mais espaço na nossa sociedade. E então essa mídia está ampliando, né? Está dando mais espaço. Isso traz mais praticantes para o Rainhas da Quadra ou para o esporte como um todo? Sim, é totalmente proporcional, né? Eu acho que foi o que a gente estava comentando. Eu acho que quando essa garota que está em casa vê um tipo de esporte que ela pode estar ali praticando, tá ali, eu vejo a Cris, ela é uma referência para mim. Eu vejo uma chuteira agora que é totalmente para mim. Eu posso estar ali também. Eu acho que é realmente a questão do exemplo em si, né? Hoje a gente tem a Eurocopa feminina que tá bombando. Postei um vídeo ontem, a Euro teve os maiores públicos agora dos últimos jogos femininos, tudo esgotado, o público torcendo. Então, assim, a gente está tendo uma mudança mundial na parte da mentalidade em si mesmo, do que as mulheres podem fazer dentro do futebol de campo. Então, assim, eu acho que tudo é interligado. Eu acho que elas pegam muito como referência. As meninas que treinam com a gente, elas são, assim, assistem jogos. Tem a Liz, né? A Liz é botafoguense, a Liz assiste o jogo do Botafogo, ela torce, ela sabe o nome dos jogadores. O pai dela também já foi jogador. Então, assim, realmente a sua referência. É o que você quer passar. E a gente tenta passar muito isso lá no projeto. Hoje a gente conta comigo, com a Daiane e com umas 3 estagiárias. A gente não tem homem no projeto, o único homem é o André, que é o nosso coordenador, quem está abrindo as portas, né? Mas ele geralmente fica totalmente abstraído e deixa a gente em evidência. Então eu acho que esse boom do futebol pelo mundo é a nova sensação. Ainda mais se o Brasil, em 2027, conseguir ganhar essa Copa. Que aí vai ser estourado, né? É um exemplo mesmo, né? É um exemplo. Só ter essa Copa do Mundo no Brasil já é nossa, referência demais. Uma referência. E a gente vai estar um país vibrando com mulheres. Verdade. Até porque quando eu comecei a jogar, eu só via jogo da seleção feminina, né? Não tinha, tipo assim, eu não via jogo do Corinthians, do Palmeiras, da Ferroviária. Eu não tinha essa referência em si, porque na época a gente acho que nem passava. Acho que nem era transmitido. Eu comecei a ver futebol porque eu adorava o Milan de 2006, 2008, 2007, por aí. E aí eu comecei a ver futebol, e quis começar a jogar. Mas em relação às meninas, mulheres em si, na época era Marta, Cristiane, Formiga, Debinha e só. Né? Então, hoje em dia, quando estavam na seleção. Mas hoje em dia a gente tem referência. Você liga hoje o Cazé, tá lá, Euro toda. Entendeu? Você liga lá, tá um jogo, às vezes tá lá, Eslováquia e sei lá o quê. Eu tô assistindo, Eslováquia e sei lá o quê. Então, assim, você vê que o esporte lá fora, hoje em dia já tá muito mais disseminado que aqui. Aqui ainda a gente tem essa barreira ainda, para mim. Não é só o machismo, é a educação também. Eu acho que alguns homens são educados a achar que as mulheres não podem fazer o que eles fazem. A parte de ser da equidade em si, né? Igualdade é equidade, né? Eu quero estar no mesmo padrão. Então, assim, a gente tem um futsal e um futebol feminino comandado por homens. Você não tem hoje um Corinthians da vida, você não tem se eu não me engano, é só a Ferroviária, que o presidente é uma mulher. Isso passa pela cabeça de vocês? Então, assumir já tive muita vontade. Gestora. Eu fiz, né, a licença C, na época de campo, CBF, para tentar trabalhar. Só que aqui em Campos é muito difícil estar nesse mercado. Eu acho que eu e Daiane somos as únicas treinadoras que eu tenho aqui em Campos. Que bom, né? Não existe outra. Concorrência. Mas isso não é tão bom. Não porque quem está lá dentro são homens que geralmente não vão olhar pra gente. Porque acreditam que a gente não tem a capacidade que eles têm. Só que quando eu fui fazer o meu TCC, que foi baseado nisso, né? Mulheres no poder, eu fiz uma pesquisa de campo.
E a pesquisa de campo é que o trabalho é porcamente feito. Tanto nas equipes aí de rendimento, quanto nas escolinhas. E são professores, às vezes, que nem são professores. São pessoas que jogaram alguma coisa, que foram jogadores de futebol, que vão ali e treinam como 1900 e bolinha. Então, assim, a gente tem muita qualidade, a gente sabe trabalhar, só que muitas vezes aqui em campo a gente não tem espaço. Por isso que a vontade de trabalhar em clube, às vezes, dá e passa. Só fora daqui, né? Fora daqui a gente teria muito espaço. O projeto é nesse lugar também, né? De mulheres na liderança. Então, as meninas, apesar da gente saber que o André abre as portas pra gente, as meninas do nosso projeto, elas não convivem com o André. O André não está nos treinos diários. Quem tem posição de liderança somos nós, professores, e as estagiárias. Então, essa formação de novas estagiárias que podem ser treinadoras, a gente que já está nessa posição, e se a gente for ter uma pesquisa, acho que foi a UEFA, né, que organiza o futebol na Europa, fez um estudo de cargos de liderança ocupados por mulheres. E aí tem uma cota lá de 20%. Tem um professor lá do IFE, o professor Frederico, ele também está fazendo um mestrado, pesquisando essas posições de liderança no Campeonato Carioca. E aí bateu a mesma porcentagem nesses cargos de liderança. Então, treinador, mas existe uma cota que cada clube tem que ter? Não existe. Mas não. A gente entende que é um cala-boca. Entendi. Tem mulheres aqui sim, mas a gente sabe que é. Então a gente está nesse lugar de. A gente precisa ver mulheres no comando e a gente precisa formar essas mulheres também. E quando a gente vai para curso, quando vai para qualquer lugar, também é ocupado majoritariamente por homens. Então até essa qualificação das mulheres, ela também é dificultada. Assim. Sim. Na licença que eu fiz, foi 2022. Éramos 64 pessoas. 60 homens e 4 mulheres. Eita. Das meninas que fizeram, hoje a gente... Eu acho que só a Verônica, que é a Verônica Coutinho, que é treinadora do Vasco feminino profissional. Caramba. Só, que foi para a parte do rendimento, porque ela já tinha esse viés mesmo. Hoje ela é licença A, excelente treinadora. Botou no bolso o treinador que era do Vasco e tá lá, acho que quase 2 anos já fazendo um trabalho sensacional. Subiu o Vasco da A2 da A3 para A2 e tá lá. Então, assim, a gente vê que até nos cursos, como ela tá falando, não tem muita referência, entendeu? Quem procura mais são homens, porque a gente sabe que para entrar aqui pela região você não entra, é muito difícil. Mas para fora você ainda pelo seu mérito, um estágio, alguma coisa você ainda consegue, mas aqui você não consegue. Eita, Daiane, fala para gente aqui o que você falaria para as meninas, mulheres que ainda não conhecem o Rainhas na Quadra e que estão aí no sofá ainda. Odeiam academia, são doidas para jogar futebol, futsal e não conhecem o projeto de vocês. Como é que que orientação você deixa para elas? Acho que você já deixou aí o perfil das mulheres, meninas que nos procuram. Então, basta querer aprender a jogar futsal, se for do interesse, não importa a idade. A gente tem um grupo que a gente preza muito pelo acolhimento. Então, qualquer coisa que tenha um viés que exclui ou que questiona a habilidade da outra, a gente sempre tenta mediar, intervir para que não se repita. Então, qualquer mulher interessada, menina, a partir de 7 anos, é só nos procurar. Vontade de aprender, só vir com vontade de sorriso no rosto, a gente está de portas abertas. E essas turmas são por idade, habilidade, como é que vocês dividem aí? Porque tem meninas de 7, tem adultas, pelo menos 80% de adultos. Como é que essas meninas convivem? Então, como nosso objetivo principal era a participação, a gente entendeu que se a gente separasse horários por categoria, né, por idade, a gente ia limitar mais ainda o acesso. Verdade. Então, a gente deixou amplo e a gente faz essa mediação nos próprios treinos. Então, quando a gente vai fazer algum trabalho tático, a gente tenta colocar no mesmo nível. Tem as dificuldades de trabalhar com grande idade, até agora tem dado certo nosso trabalho, o grupo está evoluindo, mas até o momento não. Se a gente conseguir ir 10, 20 horários, quem sabe a gente separa. Não, mas eu acredito até que isso é um diferencial muito positivo do trabalho de vocês. A ideia de comunidade, e lembrando que a maioria ali está focada em saúde e qualidade de vida, eles querem jogar, querem melhorar a sua condição física, a sua saúde, através da prática de uma coisa que elas amam fazer. Então, beleza. E, Laís,
que você fala para as futuras professoras de educação física que, de repente, têm essa mesma pegada de vocês, né? Passaram por esses preconceitos, gostam de futebol, mas ainda não tiveram a oportunidade ou desistiram no meio do caminho? Fala, pô, não tem jeito não, os homens venceram, jogou a toalha e não se envolveu. Olha, eu acho que só falar mesmo que as portas estão abertas, né? A gente precisa dessas meninas que queiram participar. Não tenham medo de procurar algo novo. Eu acho que elas ficam muito inseguras. Muitas não tiveram a oportunidade de jogar, então acham que elas precisam ser muito craques para poder ensinar. E isso não é verdade. Não precisa, isso não é verdade. Eu acho que você souber o mínimo ali, se você se empenhar, você está totalmente apta a participar e a fazer o novo, é fazer diferente. A gente tem hoje o Instituto que forma excelentes profissionais. Temos Licença, temos Universo, que também tem curso de educação física, e a gente vê que quase ninguém sai para o desporto em geral. A maioria sai para estúdio, academia. Isso. Então a maioria não quer mais o desporto. E se enganando, porque é uma área que, quando você é um bom profissional, te paga bem. É uma área que tem uma hora-aula muito legal. Então, assim, as meninas que queiram conhecer o nosso projeto, que queiram estar lá para poder fazer uma experiência, a gente está de portas abertas. É isso que a gente precisa. Bacana. É isso que a gente precisa. Não precisa ser só do IFE, pode ser de outras universidades, à distância, o que for, e experimentar. Eu acho que é muito interessante que você experimente, principalmente quando você está na graduação. A graduação é onde a gente tem que começar tudo, na graduação. Tem que viver. Tem que viver. Eu tenho feito um trabalho no ensino médio, eu estou como treinadora da equipe sub-19 do IFE. E aí, lá eu sempre fico na cabeça, assim, por que você não faz educação física? A Érica vive lá, assim, eu vejo pessoas, por que você não faz educação física? Você é a Érica do ensino médio atual. Tem algumas meninas do Rainha, tem algumas meninas do Rainha, por que você não faz educação física? Porque vai ser a futura estagiária do Rainha, vai ser a futura professora, e é isso que a gente quer. E vai renovando, né? Vai. É um ciclo, né? A ideia é que a gente não quer que seja um projeto finito, a gente quer que ele seja sustentável. Eu falo muito com a Daiane isso, falo assim, Daiane, a gente tem que ter visão de longo prazo. A gente tem que entender que daqui a um tempo, nós duas vamos ficar por trás das cortinas e quem vai estar dando aula são outras mulheres. A gente vai estar gerindo e, se Deus quiser, o projeto vai estourar. Vai ser no Brasil inteiro. A gente vai estar dando entrevista e é isso. Com certeza. Já conversamos. Com certeza. Gente, agora essa pergunta veio, a gente teve o nosso roteiro que montamos juntos e tal, mas o professor André Gonçalves Dias, aqui do Instituto Federal Fluminense, mandou uma pergunta para vocês que é a seguinte: qual a importância do IFE, né, do Instituto Federal Fluminense, nas suas vidas e no projeto Rainhas da Quadra? Você precisa de dissertação. Você quer começar? Pode ser. Não, o IFE mudou minha vida. Essa é o resumo. Como eu falei, eu sou de Itaocara, eu não sou de Campos, uma cidade com 22 mil habitantes. Quando eu vim para cá, com 15 anos, totalmente diferente, o IFE mudou a minha visão sobre diversas coisas. Me abriu portas para conhecer pessoas, né? E também para mudar a minha cabeça sobre N assuntos. Conheci o futsal, conheci o esporte em si, e conheci pessoas como o André, como a Érica, o Boiná, que me influenciaram totalmente em ser quem eu sou hoje. Então, assim, eu acho que o IFE realmente tem 100% de mudança para mim. E Laís, conta como é que ele fez, como é ele que eu falo, como o IFE fez isso com você? O que aconteceu no IFE que te deu tudo isso? Oportunidade, educação, conhecer pessoas que eram totalmente diferentes de mim. Pensa assim, meu Deus, onde que eu tô? Com 15 anos, a 100 quilômetros de casa, minha mãe não tá aqui, meu pai não tá aqui, eu tenho que me virar. E aí eu conheci pessoas que me oportunizaram a jogar um esporte, a participar de uma comunidade em si, porque quando eu entrei no time virou uma família, então o IFE meio que me deu um suporte. Sem querer dar, às vezes, porque eu não sei se as pessoas que estavam lá pensavam dessa forma, mas Boiná, por exemplo, quando eu conheci Boiná foi um cara que me ajudou muito, sempre me incentivando a fazer coisas novas. Quando ele precisava de alguma coisa, sempre me colocou muito em evidência. Então, assim, o IFE realmente foi um divisor de águas para mim. Eu acho que eu seria uma pessoa totalmente diferente se eu não tivesse vindo para o IFE. Nem a minha profissão, eu acho que eu não teria sido professor de educação física. Nossa. Acho que eu teria feito outra coisa, com toda certeza. Então, vamos agradecer a Érica. Obrigado, Érica. Obrigado, IFE. Fala aí, minha amiga, e você? Eu acho que antes de responder especificamente, a gente tem que mandar um agradecimento especial para o André, que a gente
falou, André, a gente quer fazer um projeto de futsal delas para elas. Vamos. A gente nem terminou. Vamos. O que vocês precisam? O André, assim, querido, muito solícito sempre. Então, um agradecimento especial. A gente tem que mandar um abraço também para nossas estagiárias. Daqui a pouco tem aula lá, elas vão começar o treino. Isso. A todo vapor. Cíntia, Larissa e a Aline estão na graduação do IFE. Elas também são importantes demais no projeto. E respondendo a pergunta, acho que eu estou nesse lugar também de Laís, né? Como eu fiz ensino médio no IFE, foi a confirmação que eu queria ser professor de educação física, né? Eu mal tinha saído da minha cidade, assim, poucas vezes, e com o IFE fui competir, conheci mais pessoas no ensino médio, na graduação, mais ainda. Então, até saber onde eu faria o curso, foi porque eu estava no IFE, então o Rafael Pressa falou, vai para Campos. Aí cheguei em Campos, o André já me conhecia, já me abriu portas para participar de projetos, eu também. Então, um divisor de águas. Eu tenho muito carinho, assim, para o que falar do IFE. Eu fui morar em Itaúba um tempo com minha mãe, e aí depois de tantas coisas participando aqui em Campos, falei, não, tem que morar em Campos. Aí eu vim morar em Campos, porque tinha muita coisa pra fazer no IFE, assim, eu moro no IFE. Pessoal lá no... eu acho que tu mora em Campos, tu mora no IFE, na verdade. Tem algum... Resumindo, a gente é IFET. A gente é IFET. Tem gente lá que fala que... Como é que vai ficar meu quartinho lá no IFE, agora que eu formei? Ficava direto lá. É verdade, verdade. Nesse e é legal a gente conversando sobre isso. Ontem eu fui confirmar com ela... o episódio de hoje era 10 horas da noite, ela estava lá ainda. Tava lá no IFE. E é engraçado que a gente vê que você perguntou o que o IFE fez na sua vida. Mudança total. E essas pessoas, eles estavam fazendo com a gente inconscientemente o que a gente faz hoje. Comunidade, as viagens eram sensacionais. Eu acho que eu tenho quase certeza, não tenho certeza, eu acho que eu fui a pessoa que mais viajou pelo Instituto Federal. É possível. Porque eu fiz muita viagem pelo IFE. Muita, que bacana, muita. que bacana. Se eu não me engano, foram 16. Olha que legal, que legal. De 2013 a 2018. Foram 5 anos viajando. Você viajou mais que o Boiná, pelo menos. Páreo com o Boiná ali. Mas assim, eu viajei demais e era esse tipo de pertencimento. A gente era importante, a gente ia pra jogar, a gente era... Então, assim, o IFE realmente valorizou muito isso. O esporte dentro do IFE era muito forte. O time que eu tive lá no IFPAD, foi de futsal também, as meninas daquele grupo, apesar de pequeno, que é um instituto menor, né, lá no interior, a gente é amigo pessoal até hoje, assim. A gente tem um grupo, que é o grupo do fute. A gente não joga fute mais, porque a gente não se encontra. A gente também. Ninguém se encontra. Tipo, se encontra uma vez ou outra. Pra churrasco. Mas quando a gente faz o churrasco, a gente joga uma pelada. Tem que ter futebol. A gente ia pro IFE. Tinha aula, mas a gente ia pra aula porque depois tinha treino. Então é aquele grupo. Segunda, quarta e sexta. Meninas, vocês sabem que papo bom dura pouco. Olha, eu tô aqui feliz demais com a participação de vocês. Já sou um grande torcedor do projeto, e agora que eu conheço mais, eu fiquei mais empolgado com ele. E me diz pra gente aqui, pra gente fechar, qual é o Instagram de vocês, onde é que as mulheres, né, vão poder encontrar vocês nas redes sociais para buscar informação de horário, local. O local a gente já entendeu que é no IFE, mas assim... de horários, de tirar dúvida, qual é o Instagram de vocês? A gente está no @rainhasdaquadra 2025, que foi isso que a gente começou as aulas, né? Na verdade, desde antes dialogando para que isso fosse possível. Então, @rainhasdaquadra 2025. A gente está sempre respondendo DM, se tiver qualquer dúvida. Na nossa bio tem link para inscrição da nova turma que abriu agora e lista de espera para as outras turmas. Então, quando você abrir lá, você já vai ver que tem lá, só acessar um formulário. E qualquer mensagem, DM que mandar, a gente também está sempre... E se a gente estiver aqui assistindo, por exemplo, empresas que queiram participar patrocinando, ou pessoas que tiverem interesse em levar o Rainhas da Quadra para outros pontos aqui na cidade, também é pelo Instagram com vocês? Pode chamar a gente pelo Instagram, aí a gente depois faz um contato mais pessoal pelo WhatsApp. Porque a gente tem que levar o Rainhas da Quadra para... Tem que voar, não tem? Tem que voar. Tem muito potencial. Tem. Não, porque essa mulher que vocês descreveram aqui ao longo do episódio,
ela está aí em vários lugares diferentes. Tem muitas mulheres. Do país. Tem. Né? Do país. Eu não vou falar do mundo, mas do país eu tenho certeza que tem. Várias assim. A gente fez um episódio aqui com a Valesca Kutz, que é corredora, né? Que ela seguiu pelo caminho da corrida. E a gente chamou a Janine Gaia, que é psicóloga, para a gente trocar uma ideia sobre por que as mulheres correm, né? E aí caiu muito nesse lugar do prazer, do empoderamento, da necessidade de conquistar um espaço que era muito... Pô, o futebol é bem pior, né? O espaço era muito mais masculino ainda. E isso é muito forte. E agora, aproveitar que a mídia, que mais empresas, mais pessoas estão começando a ficar mais sensíveis para essa necessidade, eu tenho certeza que o Rainhas da Quadra vai crescer muito. Parabéns aí por essa iniciativa. Continua firme e forte. Gente, muito obrigado. Então, se liga aí, porque esse episódio está indo para o ar amanhã, sexta-feira. Já vai estar lá no canal Voa Talks. Inscrevam-se, assistam o episódio 31 e todos os outros que estão lá para vocês. Forte abraço e até a próxima.